indicados por médicos especialistas como ótimo exercício para queima de gordura corporal, desenvolvimento de resistência e de força muscular nas pernas, o ciclismo é o assunto do programa de hoje. A atividade também desenvolve o sistema cardiovascular dos praticantes. Quem vai nos falar mais sobre essa atividade é o profissional de educação física Paulo Galo. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Agora, vamos conferir como escolher a bicicleta ideal para a prática do ciclismo. Escolher uma bicicleta a princípio parece fácil, mas para quem pratica o ciclismo é importante levar em conta algumas recomendações na hora da compra. Que as pessoas muitas vezes têm uma ideia errada do ciclismo, que causa dor nas costas, causa dormência, coisa. Muitas vezes por estar com o equipamento errado, nas questões ergométricas, que são medidas, tá? O pessoal desconhece muito, mas a bicicleta tem tamanhos de quadro que varia conforme a altura do ciclista, né? Isso interfere, além do desempenho, também nessa questão de ergonomia do corpo, da dormência, dor nas costas, dor nos pulsos, adormecer a mão. E é uma das principais coisas que a loja toma bastante cuidado. Nas lojas, os modelos de bicicletas variam. Cada uma serve para determinada ocasião. Se é para mountain bike, é uma bicicleta para trilha, fazer passeio, longa distância. Road, que é só para asfalto, tá? Que é um segmento que está crescendo bastante hoje em função do pouco tempo que as pessoas têm para prática de esporte. A bicicleta road, que é uma bicicleta só para asfalto, ela tem um desempenho melhor. Tem uma hora e meia de treino, tu consegue fazer um bom treino, sabe? Ao contrário da mountain bike, tu tem que sair do centro, se deslocar até uma trilha. Então o pessoal está procurando isso como solução. Ao escolher a sua bicicleta, é preciso pensar ainda na segurança. Os capacetes hoje são base de isopor, tem alguns mais tops que é em carbono, né? Eles têm ajuste mandibular e o microajuste atrás, né? Para filmar bastante na cabeça, boas ventilação. Hoje tem bastante evolução, sabe, nisso daí. Antes não usavam muito o capacete em função disso aí, que era uma peça muito grande, não tinha nenhum acabamento muito legal, acabava machucando. Hoje não. Para vocês terem uma ideia, tem capacetes na faixa de 50 até R$ 1.500 no capacete. Tem bastante tecnologia disso daí, tem alguns modelos que tu coloca na cabeça e nem sente que está com ele, né? A aquisição de roupas e tênis especiais também é necessária para a prática do ciclismo. Tem bermudas, que a gente tem uma série de vestuários aí que tem forros, que ajuda bastante no conforto, né? Também deixa o atleta mais firme em cima da bicicleta. Tem calçados especiais que tu fica fixado na bicicleta, isso aumenta bastante o desempenho e segurança também. Por exemplo, tu vai fazer uma trilha que é muito descida. É um treino especial, né? Ele é uma estrutura bem mais rígida que um calçado e ele tem um taco que vai encaixado no pedal. Então tu puxa e empurra o pedal junto sempre, né? Tu tá encaixado ali. Bom, a gente viu na matéria, então, um pouco sobre os equipamentos, mas o ciclismo ele é um esporte que pode ser praticado por todas as pessoas? Ele é um esporte que pode ser praticado por todas as pessoas, né? A gente recomenda sempre que não comece assim, querendo grandes percursos, né? Começar assim com um período, vamos dizer assim, que 30 minutos, uma hora, que seja inicial, né? Que faça um terreno plano inicial, né? E depois comece a participar mais de outras tipos, competições. Nem digo competições, mas tipo trilhas, assim, tipo, que tem muita subida, inclinações, assim, que exigem mais, né? Mas isso que a gente recomenda que seria o inicial, né? O local deveria ser, então, começar num local plano. É uma recomendação que a gente faz, assim, porque como aqui em Santa Maria, vamos dizer que a quarta colônia, vamos dizer, tem muito trilhas, assim, que tem bastante inclinações, assim, que exigem mais, né? Precisa ter um condicionamento um pouco melhor, mas é recomendado para todas as idades, não tem idade mínima nem máxima, né? E quais são os benefícios do ciclismo? Os benefícios, assim, como todo mundo sabe, é um trabalho aeróbico, né, que queima calorias bastante, né? Ele ajuda, assim, no controle, né, do colesterol, diminuição do colesterol, a questão da diabetes, as doenças coronárias, assim, né, acabam ajudando, né, e o fortalecimento de membros inferiores, né? Esses que seriam os principais, assim, benefícios, né, da atividade. O principal, diríamos aqui para a gente, seria até conhecer, assim, a região aqui, que é um esporte assim que tu pode praticar. Aqui a gente tem lugares lindos, mas não é só aqui, nem tudo que é lugar. Tu vai, tu leva a bike junto e pode praticar. E tem grupos também aqui em Santa Maria? Tem grupos aí, né, que saem
terças e quintas, na realidade seria todos os dias, mas a gente sempre tem grupos assim que saem na terça e quinta e sábado, né? E tem outros assim que o pessoal acaba juntando, convidam e aí vai saindo, mas tem grupos que saem assim regulares, assim, né? E também para conhecer então a região. Isso, dá para conhecer, assim, tem lugares assim lindos aqui que a gente pode fazer. A gente tem, como eu estava falando na reportagem, assim, da questão do speed, né, que seriam as bikes assim mais de faixa, né, que a gente vai utilizar aqui, embora assim que a gente tem que tomar um cuidado, assim, né, por causa dos nossos acostamentos, assim, que são meio irregulares. E nas mountain bikes, que tem a vantagem, assim, que tu pode sair, assim, fora da trilha. Esse vai ter que tomar um tempo um pouquinho maior, porque tu tem que se deslocar até o local, né, sair. Então, assim, é uma pedalada mais demorada, um pouquinho, assim, né, porque tu vai dar uma volta e acaba vendo lugares lindos, para tirar uma foto. Tem vários lugares muito lindos, assim, né. Mas isso não é indicado para uma pessoa que está recém começando. Quando a pessoa está começando, é bom ela esperar quanto tempo, mais ou menos, para poder começar a fazer trilhas, descidas, subidas? Assim, ó, eu digo assim, por isso que a gente diz, tem grupos, assim, que acabam, que já estão, digamos, mais avançados, né? Então, assim, eu não recomendo que tu comece já, assim, digamos, nesses grupos. Às vezes o pessoal diz, não, vamos lá, é tranquilo. Na realidade, não é tão tranquilo quando tu começa, assim, pegar essas inclinações, assim, que acabam te exigindo bastante. Vão precisar mais de um esforço, né, de membros inferiores, né? Então, assim, tu precisa estar com um condicionamento um pouco melhor. Mas isso aí, desde que, assim, tu vá num grupo legal, que, vamos com calma, vamos parar, vamos indo, tu pode fazer, só que tu tem que estar preparado que aqui tem bastante inclinações, subidas, assim, né? Então, mas que tu pode estar acompanhando, mas tem que ir aos poucos, né, graduando, né, diríamos aos pouquinhos. E quanto tempo tu tem que andar por semana, assim, para que realmente essa prática traga um benefício para a saúde? A prática de atividade física é recomendada, assim, hoje, digamos assim, que tu comece com 2 vezes, 3 vezes na semana, vamos colocar, assim, 30 minutos, 1 hora, como eu te falei antes, assim, questão de pedalar no plano, assim, diríamos assim, início, diríamos assim, e após isso aí a gente vai graduando a distância, né, e aumentando. E aí ele começa a pegar as inclinações, né? Mas o recomendado, vamos dizer assim, 3 vezes, mas pode fazer diariamente uma atividade desde que tenha tempo, assim, né? Pode fazer. Tá bom. A gente faz um breve intervalo, depois vamos dar dicas para quem quer começar a praticar o ciclismo. Não saia daí. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Estamos de volta com Paulo Galo, profissional de educação física e ciclista, que está no programa para nos contar mais sobre este esporte. Bom, a gente estava falando sobre dicas, assim, né, para quem quer começar a andar de bicicleta. Qual a importância da alimentação correta e também de tomar água para esse exercício? Por isso é uma atividade, assim, que ela, longos percursos, vamos dizer assim, a pessoa tem que priorizar, assim, a questão da hidratação, principalmente agora no verão, né? Tu tem que hidratar antes, né, de fazer uma atividade, durante a pedalada, sempre, né, cuidar, porque onde são longos percursos assim que a gente começa a fazer e com o verão tem que aumentar mais, né? A questão da alimentação assim também é importante, vamos dizer assim, uns 40 minutos antes de fazer um lanche, fazer um tipo rico em carboidratos, diríamos assim, que seria o principal. Porque isso tem uma grande perda de calorias. Por ela ser uma atividade assim, que à medida que a gente vai adquirindo resistência, condicionamento, são percursos longos, né? Então, assim, tu tem uma perda bem grande de calorias, né?
e que a gente tem que está bem alimentado, mas com alimentos assim, digamos, leves, uma fruta, um suco, né? Uma bolacha, um pão, uma coisa assim que seja mais absorvido mais rápido pelo organismo, assim, né? E o que a gente recomenda sempre é assim, pelo menos dar uns 40 minutos em média, assim, antes do treino, da pedalada, tu fazer essa alimentação. E não né? comer logo e praticar exercício. Um alimento mais leve, diríamos assim, né? Mais tranquilo. Porque as pessoas acabam às vezes fazendo de repente um lanche pesado, às vezes até mesmo a gente na aula de spinning, né, mesmo que a gente tem, às vezes o pessoal faz um lanche muito próximo, então pesado acaba. E qual é essa diferença de fazer ciclismo na academia e na rua, assim, para quem tem medo um pouco de andar na rua, assim, é melhor na academia, então? A bike, assim, de academia, o spinning na academia, ela, diríamos assim, tem um diferencial que, na realidade, assim, ela te desgasta mais por, assim, a gente exigir sempre de um máximo, assim, do aluno, em cima de uma frequência cardíaca, né, recomendada, de acordo com cada um, né? Então, assim, tu vai cansar mais até numa aula do que numa pedalada, tipo uma aula são 50 minutos, vamos dizer, de aula, tu vai cansar mais, porque ela exige mais em cima da tua frequência do que uma pedalada que tu vai fazer assim ao ar livre, tá? Que tu vai pedalando, então é uma atividade diferente, né? Essa que seria a principal diferença, assim, uma queima maior num curto espaço de tempo, assim, né? E a bike de rua, assim, são períodos mais longos, assim, né? Mas é pelo tempo, não que tenha diferença pelo exercício? Na realidade, assim, ela seria mais assim, aproximada a uma bike de spinning, de speed, né? Assim, fora da aula, assim, como seria com a bicicleta normal da academia? A diferença, digamos assim, ela seria o mesmo objetivo, assim, de queima, né? Mas com o principal objetivo, na realidade, digamos assim, a gente não tem nas bikes de spinning na academia que marque assim, a distância, mas seriam bikes que seriam para percorrer longas distâncias, assim, daí, como fosse de speed, daí, tá? Mas assim, a principal diferença é que, na realidade, se exige mais porque tu está sempre controlando através do frequencímetro. Então, tu vai estar exigindo mais do teu organismo, né? Em um curto espaço de tempo, 50 minutos, vamos dizer. Então, isso que seria a diferença. E a de rua, tu vai pedalar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende, assim, do teu condicionamento, né? Mas ela não vai te cansar tanto, exigir tanto. Qual a importância do alongamento para a prática do exercício físico? O alongamento, ele serve, assim, digamos, para a gente melhorar, aquecer a musculatura, preparar para sofrer um esforço, digamos assim, né? Ele, na parte de bike, assim, a gente pode, assim, não é que ele é descartado, a gente recomenda um alongamento, mas assim, não, eu vou começar num ritmo mais lento. Então, na realidade, no início, ele não é tão obrigatório, tá? Desde que tu comece numa pedalada leve, então, no próprio movimento da pedalada, já é um aquecimento. Mas no final, ele é obrigatório para a musculatura relaxar e voltar ao descanso, assim, né? Essa que seria o que a gente recomenda, né? E como ela exige bastante, assim, principalmente das pernas, né? É comum que as pessoas tenham cãibra também depois de muitas horas, às vezes, pedalando? Porque, na realidade, o que falta, na realidade, às vezes, é a preparação. Por isso que a gente recomenda, assim, que tu comece, vamos dizer, 30 minutos, 1 hora pedalando e depois tu vai gradando. Porque tu vai precisar de ter esse reforço muscular. Claro que com a própria bike tu já vai estar fortalecendo. Mas ela precisa ter, assim, essa continuidade, né? Se tu começar forçando muito, claro, vai te dar cãibra. Então, na realidade, claro, aí que a importância que eu te falei da questão do suco, da fruta, tipo, precisa do potássio, para a gente pegar e melhorar evitar essa questão da cãibra, né? Bom, a gente viu na reportagem que tem muitos equipamentos para praticar o ciclismo. Mas assim, se a pessoa não tem certeza se ela realmente vai adquirir todos esses equipamentos, depois vai continuar usando, tu pode começar com a tua bicicleta mesmo que tu tem em casa, assim, o que seria mais essencial de equipamento para quem está começando? O que a gente recomenda, assim, é a questão, assim, na parte para uma pedalada, assim, o mínimo que a pessoa teria que colocar, assim, seria um capacete, né? Tu pode, na realidade, pedalar, tipo, sem um capacete, sem a luva, né? Desde que tu comece, assim, tipo, leve, mas a gente... Pelo menos isso seria o mínimo, né? Porque às vezes a gente acaba acontecendo um acidentezinho, cai, pode machucar a mão, né? O capacete mesmo. Embora tu comece, pegue de menos preço, até que depois tu
aprimorando mais, melhorando, e aí tu quer investir um pouco mais, né? Não é isso que eu quero, vou pegar um melhor, né? Com mais proteção, mas seria o mínimo, na realidade, um capacete e uma luva, né? Para proteção, né? Aí depois aí tu vai vendo e vai colocando os outros acessórios, né? Tá bom, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Agradecemos a presença de Paulo Galo no Questão Saúde de hoje. Se você tiver uma sugestão de pauta, mande um e-mail para questãosaude@gmail.com. Nos vemos na próxima semana. Até lá!